Sejam bem-vindos a um episódio especial onde celebramos o dia do rock com It's 5 O'Clock Somewhere, do Slash Snake Pit, clássico disco, que tá aqui a minha cópia original, que eu comprei em 1995 por monstruosos, absurdos R$ 25, para um jovem que vivia de mesada. Demorei meses para juntar esse dinheiro e chegar na loja e conseguir comprar essa maravilha. Tá aqui ele, né? Minha cópia original, o quanto eu escutei esse disco. E ele tem uma lenda, né? Muito clássica. Quem não conhece, os riffs que compõem esse disco, e a gente já vai ver pelos integrantes também, eram para ser, né? As músicas que viraram esse disco, elas eram para ser, na verdade, os riffs que o Slash estava compondo para fazer parte da continuação do Use Your Illusion, né? O Guns ia lançar discos após o disco duplo, e aí o Axl, né? Diva Axl, aparentemente não gostou dos riffs que o Slash estava compondo, e ele disse, não, eu não quero. E aí o Slash disse, quer saber? Eu vou gravar eu mesmo. E aí nasceu o It's 5 O'Clock Somewhere. E se isso realmente aconteceu, imagina que o Slash mandou Beggars and Hangers On, porque ele já tinha o instrumental escrito, e ele mandou isso pro Axl e o cara disse não. Mas, isso aí já é uma história comprovada, né? O Slash também mandou pro Axl Always on the Run, do Lenny Kravitz, né? E aí o Axl disse não. Então a diva aí, né, por toda a sua genialidade, não odeio o Axl nem um pouco, né? Então já vou ganhar downvote por falar mal do Axl. Nem quando eu falo mal do Liam Gallagher, eu sempre ganho downvote. Quando eu falo mal do Axl, o fã de Guns aí também já não gosta. Mas eu acho o Axl um gênio, mas ele não tem essa percepção, né? Tem muita música legal aí que o Slash escreveu e usou na carreira solo que o Axl disse não. Então eu não sei também o que acontece no processo seletivo do Guns N' Roses, e também já é passado, né? Não interessa também. O passado, o que já aconteceu. Graças a Deus a gente tem essa maravilha para poder escutar. E aí, infelizmente nessa época também o Axl já estava aí andando com o Trent Reznor, né? Já estava querendo botar um som mais industrializado no Guns. E aí isso aí também foi a causa do rompimento da banda. E o Slash foi pro seu lado. E nesse disco aqui, as pessoas que compõem esse disco é o Slash na guitarra, obviamente, Eric Dover nos vocais. Que voz. Nunca vi uma voz tão legal, assim. Até me impressiona como esse cara sumiu do planeta. Mas olha só. Eric Dover nos vocais, Slash na guitarra, Gilby Clarke na guitarra base, Mike Inez no baixo, Matt Sorum na bateria, Dizzy Reed nos teclados, Ted Andreades na harmônica, Paulinho da Costa na percussão, olha só, brasileiro, né? E aí, só pode com esse nome. E aí tu tem basicamente o Guns sem o Axl e o Duff gravando esse disco. Então, os timbres, as guitarras, a batera, né? O jeito de iniciar as músicas. Tem alguns sons aqui que são clássicos. Beggars and Hangers On é um clássico. Tem um som aqui que é... Monkey Chaw é muito bom, Soma City War é absolutamente um riff destruidor que eu conseguiria tranquilamente ver no Guns N' Roses. Tem tanto som aqui que é simplesmente uma quebradeira. I Hate Everybody But You, eu acho demais. Back and Forth Again, Dimestar Rock. Poxa vida, tem tanto som bom que é impressionante ver que o Axl não queria saber desse disco, né? Não queria fazer parte das composições desta maravilha. Mas vamos falar da música de hoje então, Beggars and Hangers On. Segundo uma entrevista que o Slash deu, o Eric Dover era muito louco para trabalhar com ele. Então, se o Slash, no auge do alcoolismo e uso de drogas, diz que tu tá pegando pesado demais, então esse cara ia ser maluco, né? Mas que voz! Eu acho que, olha... Se esse cara tivesse continuado aí... Por sinal, recentemente apareceu uns vídeos do Eric Dover fazendo uns shows e tal. Então, ele voltou à ativa. Não sei o que aconteceu, mas recentemente, quando eu comecei a pesquisar sobre essa época da banda, começou a aparecer vários vídeos do Eric Dover atualmente fazendo shows aí, cantando e tal. Então, é um cara que merece aí ser ouvido, né? E a voz dele ainda tá muito boa. Mas nesse disco, ele tá com uma voz excelente. Eu nunca vi um cara com uns gritos tão legais e com tanto... Ele mistura todos os elementos necessários para ter um grande clássico, né? Até o Slash achar o Miles e ter como seu vocalista definitivo, ele passou por muitas outras pessoas, né? O vocalista da continuação do 5 O'Clock Somewhere é o Ian Life Grant, já era outro cara. Então tu vê que o Slash aí lutou muito para encontrar aí o seu substituto de vocalístico, mas finalmente ele achou o Miles e aí também saiu muita coisa boa. Mas vamos falar da letra de hoje, né? Que não só esse som é um clássico, é uma maravilha, é fantástico, né? Mas a letra também é muito boa e mostra toda aí a alma criativa, né, do Eric Dover, porque segundo uma entrevista que eu vi com o Slash,
ele mandou esse som como teste pro Eric Dover, e ele só tinha um instrumental pronto, e o Eric Dover mandou de volta com essa letra e com os vocais que a gente conhece, e, meu Deus, que som, né? Então vamos lá pro verso 1. Well, I know you couldn't love me because you promised to a wealthy man. Então eu sabia que você não podia me amar porque você estava prometida para um cara muito rico. Olha só que história, né? Já começa aí com uma história bem catastrófica, né? Um tema aí, um drama de amor, e o som ele tem essa temática, né? Tem essa temática meio cowboy, assim, meio faroeste, aí o cara se lamentando que a mulher tá prometida, já faz muito sentido. Take a look, what are you seeing? Is that a noose or a wedding band? Então dá uma olhada, o que você está vendo? Isso é uma forca ou é uma gargantilha de casamento, né? O band é a ideia de algo circular, né? Então pode ser uma pulseira, pode ser uma gargantilha. E aqui, como ele está usando a ideia da forca, pode ser gargantilha, né? Então, alguma coisa que a mulher usa para decorar o pescoço no casamento, né? Wedding band, então a gargantilha de casamento. Mas ele diz, então, isso é uma forca ou é uma gargantilha? Então tu tá indo nessa porque tu quer ou tu tá indo pra tua morte, né? Tu tá com uma morte sentenciada. Então já vem poesia, né? E como o som tem essa temática country, meio western, falar que tem forca no meio já fica perfeito com o tema, né? Should I go to see a healer? Nervous twitching in my hands, nervous twitching in my head, né? Então será que eu deveria ir encontrar um curandeiro? Porque tem alguma coisa nervosa, né? Nervous twitching in my hand, então minhas mãos estão tremendo. Nervous twitching in my head, então minha cabeça está tremendo, né? De nervos, de nervoso, né? E a gente vai pro pré-refrão, onde ele diz, né? God help me with this feeling, cause I'm falling all to pieces and I can't get out of bed. Bah, que voz, né? Como ele grita, assim, ele grita com uma raiva que eu não consigo nem copiar, né? Mas então, Deus me ajude a me livrar desses sentimentos, porque eu estou caindo aos pedaços, né? Falling all in pieces and I can't get out of bed. E eu não consigo sair da cama, né? Então ele tá sabendo que o casamento dessa mulher tá se aproximando e ele não consegue fazer nada sobre isso. E aí o desespero que ele põe na voz na hora de cantar essa parte é fantástico, né? E isso mostra, assim, quando as coisas se unem. É até melhor que o Axl não gravou nada, porque aí o jeito que era pra esse cara gravar essa música, assim, é muito incrível como as coisas acontecem no mundo da música e no mundo em geral, né? Porque se o Axl tivesse gravado, ia ser outra letra, ia ser outra intenção, ia ser outra melodia, ia ser outra coisa completamente diferente do que foi criada. E essa música que o Eric Dover criou com o Slash é perfeita, né? E aí ele diz: Beggars and hangers-on try to take you from me. Então, o beggars and hangers-on é curioso, porque são os pedintes, os mendigos, né? Beggars, aqueles que pedem. Então, não necessariamente mendigos, mas porque o beggar, em inglês, traduzindo literalmente, é mendigo, né? And hangers-on são aqueles que se agarram, os encostados. Então, na verdade, o nome dessa música é Os Pedintes e os Encostados. Try to take you from me. Tentaram te tirar de mim. Someone with a Bible in his pocket clouding everything you see. Então alguém com uma Bíblia no seu bolso, ele está nevoando, né? Causando neblina. Está embaçando tudo que você enxerga. Então alguém aí, né? A ideia de ter a Bíblia no bolso é que essa pessoa talvez se ache santificada, se ache dono da razão, se acha que está do lado correto, né? E como essa música, ela tem um clima cowboy, tem um clima de sul dos Estados Unidos, tem aquele clima country. Então ele falar de Bíblia condiz muito com o lugar onde ele está conversando, né? E em outra música desse disco ele fala sobre dormir com a própria irmã. Então os clichês sobre o sul dos Estados Unidos estão em total vigor nesse disco, né? E aí ele diz: Beggars and hangers-on, they chip away. Bury your soul in the river, cause the end is here to stay. Então aí, né? Os pedintes, os encostados, eles vão, they chip it away. O chip é ir quebrando aos pouquinhos, né? They chip it away, eles vão quebrando aos pouquinhos. Isso significa essa frase. Bury your soul in the river, então eles enterram a sua alma no rio. Então pode ser também, como ele falou que o cara tem uma Bíblia no bolso, dá a ideia de batizado também, enterrar a sua alma no rio. Essa ideia de ser batizado e renascer como outra pessoa, ser doutrinado, né? Ser inserido na igreja ou na religião. Because the end is here to stay, porque o fim está aqui para ficar, né? Então, essa ideia de fatalidade, de não ter mais volta, muito interessante, né? E o beggars and hangers-on, né? Os pedintes e os encostados também dá a ideia de quando o cara fica famoso, né? E aí isso aí também tem várias letras de música que a fama atrai todas essas pessoas que querem se aproveitar do talento, né, dos recursos das pessoas que acabam ficando famosas. Isso aí é um tema, uma temática que se permeia em várias letras de som, né? E aqui não é diferente. E aí ele repete o refrão, e agora é muito interessante também, porque ele usa a palavra Deus, né? Deus me ajude a me livrar desse sentimento, porque eu estou me desmanchando e eu não consigo sair da cama, né? Porque aí ele já foi doutrinado ou
estão tentando doutrinar ele ou fazendo com que ele ingresse na religião, né? Essa pessoa com a Bíblia no bolso, e ele está dizendo, Deus me ajude. Então talvez ele está dizendo, não vou te escutar, mas eu quero a ajuda de Deus. Então em alguma coisa eu acredito. Vamos pro verso 2. I was wrong, I don't need you. It seems reckless and unfair. Então eu estava errado e eu não preciso de você. Parece irresponsável e injusto. Vamos ver onde é que ele vai com essa letra, né? Mas é interessante que ele está se despedaçando por essa mulher que vai casar com outro cara e agora ele está dizendo, eu estava errado, eu não preciso de ti. Better days are far behind me. Guess that's another cross I'll have to bear. Então, os melhores dias já estão atrás de mim. Então, ele totalmente uma fatalidade, né? Então, ele está sendo fatalista. Mas ele está dizendo, eu perdi essa mulher, mas mesmo assim os meus melhores dias ficaram para trás. Então ele tá bem aí depressivo com essa perda, né? Guess that's another cross I'll have to bear. Então eu acho que essa é mais uma cruz que eu vou ter que carregar, mantendo a temática religiosa e bíblica. Então ele tá dizendo, né? Parece também a ideia dele ser excluído. Essa ideia de que as pessoas julgaram que ele não era bom o suficiente para essa moça, e aí ele está usando todas essas analogias religiosas para dizer, eu tô falando com Deus, eu carrego as minhas cruzes, mas eu não quero fazer parte do teu grupinho aí, que tá me julgando como se eu não fosse bom o suficiente para tua filha, para tua irmã, ou para quem seja, né? Muito interessante. E ele diz na ponte do som, I know that there's a time and a reason to take that ghost and lock it up inside. Eu sei que existe um tempo e uma razão para pegar aquele fantasma e trancar ele do lado de dentro, né? Então aí... Indo totalmente contra as ideias modernas de resolver as coisas, ele simplesmente quer pegar esse fantasma e deixar dentro dele, ou seja, trancar dentro dele, ele só está, né, prorrogando o problema, porque ele não está resolvendo, né? Mas ele está dizendo, eu quero sumir com esse fantasma. And maybe I am down, but I'm not beaten, like anything we were born to die. E talvez eu esteja para baixo, né? I am down, eu estou para baixo, but I'm not beaten, mas eu não fui vencido ainda. Like anything we were born to die. Então, como todas as coisas, nós nascemos para morrer. Olha só, né? Então, uma música bem fatalista aí de alguém que não está querendo aceitar esse fim, assim, né? Mas é muito incrível essa ideia do julgamento, né? Pessoas que se acham melhores do que aqueles que elas observam julgando, né? E como eu fui músico durante muito da minha juventude, assim, isso acontecia com uma certa frequência, assim. Não só as pessoas julgarem a minha decisão de como eu queria muito ser músico e investir a minha juventude nisso, isso eu era muito julgado. E quando eu começava a sair com uma guria ou gostava de alguém que chegava a ficar um pouquinho mais aprofundado, de ter esse julgamento da família, assim, né? Tu vai ficar com esse cara, ele é músico, por que não fica com um engenheiro, com um advogado, assim? Então sempre teve muito essa coisa, assim, em cima do músico. E é muito legal ver que essa letra também retrata um pouco desse lado, assim, né? Desse julgamento. A pessoa com a Bíblia no bolso, a pessoa que se acha melhor que tu, a pessoa que acha que tem um entendimento melhor, a pessoa que se acha que está do lado divino, que tem a proteção divina, e isso dá a ela o direito de julgar o teu futuro, ou se tu é bom o suficiente para fazer parte daquela família ou daquele relacionamento, assim. Então é uma letra muito bela, muito interessante, que casa muito bem com esse clima cowboy, né? Então a ideia do cowboy solitário, né? O cara aí que viveu muito, tá carregando suas cruzes pelo deserto, tá vagando de cidade em cidade, então tem essa analogia com o músico ser julgado, e aí ele não era bom o suficiente para ficar com aquela moça porque ele era um andarilho, um músico, um cowboy. Então tem todos esses temas que permeiam nessa música, e para mim, usando a metáfora do próprio som, é um casamento perfeito entre música, melodia e letra. Então essa foi a Baggers and Hangers On, celebrando aí o Dia do Rock, celebrando 1 ano de canal. Tem um entendimento melhor sobre essa letra? Deixa aí embaixo nos comentários. Quer pedir uma música para um próximo episódio? Deixa aí embaixo também. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry from English. Quem sabe inglês não precisa pedir desculpa.